Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso curso de discipulado. Quando Deus colocou no meu coração, Ele queimou o meu coração, na verdade, para que nós pudéssemos montar algo para fortalecer a nossa fé, para fortalecer o nosso chamado, para poder instruir aqueles que já ouviram falar de determinados assuntos, mas que por falta de tempo a igreja não tem demonstrado este tipo de serviço, que é o discipulado, que é o que Jesus fazia. Jesus chamava os seus discípulos, chamava as pessoas que ele queria que o acompanhasse e convivia com ele um tempo até eles entenderem todo o chamado deles. Então, nós vamos tentar por aqui. O que eu quero fazer com vocês e preciso que vocês façam comigo, faça sempre uma avaliação. Terminou a aula, se entenderam ou se não entenderam, vai no meu particular. Se tiver dúvida, coloca no meu particular. Nós vamos fazer um mês ou de 1 a 3 meses de vários tópicos, a criação, o batismo com o Espírito Santo, a Trindade. Então nós vamos conhecer um pouco de tudo que tem na Bíblia. Vamos aprofundar um pouquinho, não dá muito porque o tempo não seria suficiente, não é um curso teológico, é um curso de discipulado e eu preciso que você me ajude. Tenha paciência comigo que como eu estou gravando a aula, a minha ideia era mandar áudio, mas mesmo assim vai dificultar muitas pessoas. Então por aqui eu vou passar o texto que eu mandei para vocês em PDF e nós vamos discutindo. E ao invés de eu fazer toda essa aula, que a primeira aula é um pouquinho grande, acho que é a maior de todas as lições, eu vou fazer por etapa. Hoje eu faço a primeira parte, amanhã eu gravo mais um pouquinho, depois da manhã mais um pouquinho, e aí nós vamos ter uma semana para estudar isso, para debater. Conto com você, tira um tempinho no final da tua noite, de manhã, na hora do teu almoço, mas não pule os dias. O que eu deixo sempre gravado é assim, nós temos que acostumar o nosso cérebro a se alimentar espiritualmente da palavra. De estudos onde reúne Cristo, porque onde tem dois ou mais reunidos, ele está presente. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Se não aparecer, nós vamos tentando até eu conseguir trabalhar com isso. Então vamos lá. Curso de discipulado. O desafio do discipulado. Primeiro eu preciso entender o que é um discipulado, o que é esse curso que nós estamos pretendendo fazer. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, Jesus dá uma ordem para nós. Ele fala, ide. Em algumas versões ainda não é nem ide, a verdadeira tradução disso é indo. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você consegue entender a importância desse texto, desse id de Jesus, dessa ordenança? Lembra que eu disse aqui, ó, o comecinho onde está escrito aqui, ó, o id? Na verdade, a tradução original dele não é id, é indo. É indo fazendo discípulos, é indo batizando em nome do Pai. É pelo caminho, não é em determinado lugar. E aí ele diz assim, ó, fazei discípulos em todas as nações, ou seja, por onde você passar, fazer pessoas que queiram te imitar como você teria que imitar Cristo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Principalmente aqui, ó, ensinando-os. Essa palavra é muito forte, queridos, que como eu vou ensinar alguém se eu não aprendi? Como eu vou falar sobre o amor de Deus se eu não aprendi? Como eu vou saber sobre a salvação? Quando Felipe estava no caminho, tinha um etíope e Felipe chega para o etíope e fala assim, olha, você está entendendo? E ele diz assim, ó, mas como eu vou entender se não tem quem me ensine? Para isso que nós vamos trabalhar, para que você tenha esse fundamento, esse aprendizado. Aguardar todas as coisas que tem ordenado, ou seja, que Jesus ordenou. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco o tempo todo. Vamos continuar? O que é discipulado? Discipulado é aprender e ensinar a seguir e obedecer a Jesus. Todo cristão é chamado para ser discípulo de Jesus. Outros discípulos e fazer outros discípulos. O discipulado põe a fé em ação. O discipulado é a parte da missão da igreja. Jesus formou discípulos e nos deu a todos a ordem de formar mais discípulos pelo mundo todo, que foi esse texto que nós lemos, Mateus 28, do 19 ao 20, e também está lá em Marcos 16. Então, portanto, discipular é caminhar juntos,
o fazer é melhor do que falar. Não adianta só eu falar, eu preciso mostrar como eu faço. Por isso que discipulado é unido, é perto, é diálogo, é conversa. E segundo, ensinar a obedecer os mandamentos de Cristo. Cada pessoa precisa saber sobre a salvação em Jesus. E quando se converte, precisa aprender como viver para Jesus. O trabalho não acaba com a conversão. O discipulado ajuda a crescer espiritualmente. Todo crente ou todo cristão, o crente é que acredita na Bíblia, precisa crescer e aprender mais de Cristo. Qualquer pessoa que queira pode ser discipulado. Jesus mandou fazer discípulo de todas as nações, sem distinção. Se converter é se tornar discípulo de Jesus. Todos podem aprender sobre Jesus e como obedecer aos seus mandamentos. Um texto lindo que eu sou apaixonado por ele é este de João, capítulo 15, versículo 16. Presta atenção nesse texto. Muitos de nós nos questionamos para que nós vivemos, por que estamos aqui, por que seguimos a Cristo, por que determinadas coisas não acontecem na minha vida. Aqui está o segredo de toda a passagem de Cristo. Quando eu acho que foi eu que escolhi a Deus, quando eu acho que foi eu que busquei o Senhor, ele diz bem claro para mim e para você. Não foi, vocês não me escolheram. Ou seja, não foi eu que escolhi servir a Cristo, não foi eu que escolhi estar aqui agora ministrando isto, não é você que escolheu estar aí. No fundo é o Espírito Santo que nos convenceu de fazer as coisas. E ele diz assim, mas eu os escolhi com um propósito. Então olha para quê? Qual que é o teu chamado? Para irem e darem frutos. Para irem falar do amor de Deus, para irem e fazerem discípulos. Esse texto vai se remeter à grande comissão que nós vimos lá. E aí ele diz assim, não basta eu ir lá e pregar. A pessoa aceitou, ela quer aprender, ela está com sede, eu preciso aí, o meu fruto, ou seja, aquilo que eu ensinei, tem que permanecer. Não adianta só, tem muitas pessoas que eu vejo, olha, eu preguei, o Espírito Santo me usou e eu ganhei umas almas. Não ganhou nada. Você não ganhou nada porque você deu fruto, mas se o seu fruto não permanecer, não adianta nada. E como Deus é perfeito e maravilhoso, queridos, ele termina esse versículo com uma palavra maravilhosa, a fim de que, ou seja, se você entender que foi ele que te escolheu, se você começar a queimar no teu coração a vontade de falar do amor dele para outros e testemunhá-lo, e cuidar dessas pessoas e discipulá-los, olha o que ele diz aqui, tudo o Pai vai lhe conceder. Porque aí ele diz assim, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Em outras versões ele está dizendo assim, e tudo o que pedirem em meu nome será dado. Entendeu a importância disso, a importância do discipulado? Então, se apega nisso. Não deixe dúvida entrar no teu coração, não deixe o desânimo entrar no teu coração. Essa aula vai ser um pouquinho, às vezes, chata, porque assuntos um pouquinho mais diferentes. Às vezes é assunto que você já sabe, mas não pula não. Lembra que eu sempre peço? Pega o teu caderninho de anotação, pega o teu rascunho, vai escrevendo, copie os versículos, medite nos versículos. Nós vamos aprender muito sobre isso. Vamos então agora começar a nossa primeira lição? Vamos lá. Primeira lição. A Trindade. O que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho desse começo, a Bíblia, porque primeiro, para mim acreditar na Trindade, para mim conhecer a Trindade, para mim viver um cristianismo, eu tenho que entender a Bíblia. A Bíblia é o segredo, é o nosso manual de criação. E aqui nós vamos falar um pouquinho da Bíblia. A Bíblia, a palavra Bíblia é de origem grega, que ela significa livros ou biblioteca. Do grego é biblos, porque é a união de vários livros. É você pegar vários livros e anexar em um só. É como uma mini biblioteca, por exemplo, lá atrás eu tenho uma mini biblioteca, onde são vários livros. Então a palavra Bíblia, ela significa biblioteca. A Bíblia mesmo, original, ela é composta de 66 livros. Sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Entenda, às vezes você é católico e a tua Bíblia você vai ver que ela tem mais alguns livros ali, chamados deuterocanônicos ou apócrifos. Ou seja, são livros históricos, religiosos, muito importante para a Igreja Católica, que quando teve o concílio para formar a verdadeira Bíblia com os livros canônicos, os livros guiados pelo Espírito Santo, a Igreja Católica não quis tirar esses livros fora da Bíblia, porque ele é muito importante para
para o ensino. Mas a Bíblia protestante, a Bíblia que foi canonizada mesmo, é essa que tem 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia é um livro antigo. Ela começa lá em Gênesis, que foi o primeiro livro escrito por Moisés por volta de 1400 anos antes de Cristo. Já o Apocalipse do apóstolo João, que foi escrito em 100 depois de Cristo, é o último livro. Nós vamos ver que existem livros cronológicos, mas você entenda que é um livro muito velho. Então ela foi escrita 1400 anos antes de Cristo e já está hoje 2000 anos depois, quase 2000 anos depois. Então ao todo ela tem mais de, vamos lá, 3.400 anos. Então é um livro antigo, mas que todo dia que você lê ele se renova. A palavra de Deus diz que ela se renova todo dia. Olha lá, primeiro, ela é inspirada. O que é inspirada? É projetada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que ungiu essas pessoas para que elas pudessem escrever a Bíblia. Por isso que você vai abrir Gênesis e você vai notar que o texto, o jeito dela, é quase a mesma coisa do Novo Testamento. A Bíblia foi escrita, para você ter ideia, por aproximadamente 40 homens. Então, 40 homens foram ungidos pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. E de diferentes funções. Amós, por exemplo, era pastor de gado. Vivia no meio do mato com o gado. Davi foi rei. Lucas era médico. Paulo era um fariseu. João e Pedro eram pescadores. E também classes sociais diferentes, que tem reis e tem cuidador de gados. Apesar do longo período entre os livros da Bíblia e a diferença humana de seus escritores, ela demonstra ser a revelação de Deus. Com a unidade e sincronismo tão verdadeiro, atual, como no tempo em que foi escrito. Não parece que ela tem 3.000 anos. Se você abre ela hoje, ela parece que ela está dizendo hoje. Você vê os fatos acontecerem como se fosse hoje. Por isso a importância de nós lermos a Bíblia. Nós estamos em alguns outros grupos fazendo uma leitura. Entramos num voto que esse ano nós vamos ler a Bíblia inteira de capa a capa. Se você quiser, depois me chama lá no particular, que eu te mando o plano de leitura. Nós começamos ontem, nós vamos em 3 meses ler o Novo Testamento, todos os dias, lendo 2 ou 3 capítulos por dia, porque nós precisamos entender, e aí nós vamos notar que ela começa em Gênesis como se fosse um fio vermelho até o Apocalipse. Ela vai falando lá em Gênesis 3,15 sobre o nascimento de Jesus, e vai vindo, até consagrar o último livro em Apocalipse. Então o que não foi cumprido ainda vai cumprir. Vamos lá? Tá conseguindo entender? Se eu tiver muito rápido, se eu tiver... É que essa primeira lição eu não quero esticar muito para que vocês não cansem. Amanhã tem outra aula que deve ser menorzinha, depois outra. Então nós vamos fazer 3 ou 4 aulas durante essa semana. Vamos lá para o próximo slide. 5 sugestões práticas de como podemos e devemos utilizar a Bíblia num programa de crescimento espiritual. Então entenda. Quer crescer espiritualmente? Quer evitar problemas na tua vida? Quer andar sendo abençoado? Quer pedir e Deus te abençoar? Aqui tem 5 conselhos de como você pode trabalhar. Aí no grupo eu coloquei como estudar a Bíblia, alguns vídeos desse jeito. Então, primeiro, ouça a palavra de Deus. Por quê? Porque está escrito em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Muita gente fica, Senhor, me aumenta a minha fé? A resposta Paulo deu em Romanos. Quer ter uma fé maior? É pela palavra, ouça a palavra. Daí a necessidade de você estar ouvindo pregações, de você estar indo à igreja. Eu uso também a leitura em voz alta para isso. Faça isso, queridos. Anota isso no teu caderninho. Tá anotando aí? As formas de você crescer. Então, todos os dias, quando você for começar a acordar ou for dormir, pega isso lá. Como que eu aumento a minha intimidade com Deus, o meu crescimento? Primeiro, ouça a palavra de Deus. Segundo, leia a palavra de Deus. E terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Está lá em Deuteronômio, quando Deus estava começando a tirar o seu povo do Egito, e ele estava instruindo ele deu os 10 mandamentos, deu as instruções e falou assim, olha, agora você lê todo dia, coloque isso na tua cabeça, tenho que ler todo dia para que eu reconheça quando estou certo ou quando eu estou errado. Então, primeiro, ouça a palavra. Segundo, leia a palavra de Deus. Terceiro, estude a palavra de Deus. Ei, tem diferença?
Você acha que tem diferença em ouvir, ler e estudar? Sim. Estudar eu vou aprofundar um pouco mais. É o que você está fazendo aqui nesse curso de discipulado. Ó. Estude a palavra de Deus. Os crentes de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17, versículo 11. Examinai as escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna. João 5,39. Nós vamos ver que você vai precisar muito da Bíblia. Se você não tiver em papel, entre na internet, Bíblia online, e vai escrevendo no teu caderno, vai separando esses versículos para te edificar. Então estudar a palavra é o que os crentes de Bereia faziam. E é o que eu estou querendo fazer na Garagem de Fogo. Quem aqui do grupo está na Garagem de Fogo, nós vamos fazer isso. Eu vou distribuir um caderninho para cada um. Eu quero que todos os cultos mantenham o caderno junto com a Bíblia. O que for pregado, anote no caderno. Chegou em casa, faça como os crentes de Bereia. Examine as escrituras, é verdade o que ele falou, não para julgar, para se edificar. Quarto, memorize a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmos 119, verso 11. Memorizar a palavra de Deus é a coisa melhor que existe. Quando Jesus está no deserto, que o Espírito Santo leva ele para ser tentado, ele só respondeu a palavra. Quando eu tenho a palavra, eu posso orar na palavra. Isso vai te dar força. Observação aqui, ó, que eu estou dizendo. Ó. Quando Jesus foi tentado no deserto, não possuía um exemplar da Bíblia consigo, mas deu evidências de conhecer de cor a palavra de Deus. E quinto, medite na palavra de Deus. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O que é meditar? Já viu algum gado? O animal, o bovino, ele tem 3 estômagos. Então ele vem e ele ingere tudo que ele precisa. Ele vai lá, cata o capim, mastiga, engole tudo o capim. E quando esse capim está no estômago dele, tem uma hora da noite, você vai ver ele deitado e a boca dele mastigando. O que ele está fazendo? Ele está remoendo. Isso é o que Deus fala para nós para meditar. É você engolir toda a palavra, você foi no culto, anotou no teu caderninho, pegou a palavra, chegou na tua casa, tire mais uns 10 minutos e comece a meditar. Por que isso? Por que Deus falou aquilo? Por que eu tenho que seguir isso? Se você fizer, queridos, essas coisas que estão aqui, se você se atentar de verdade para isso daqui, pode ter certeza que você vai crescer espiritualmente. Essas coisas aqui são muito, muito importantes na tua vida. Guarde isso para começar bem o discipulado. Anote no teu caderno, ouça a palavra, ouve pregações, vá para a igreja, leia a palavra diariamente. Me chame aí se quiser fazer parte do nosso voto de ler a Bíblia neste ano, todos os dias. Estude a palavra, não só isso, pegue o que está no culto, pegue o que você aprendeu aqui, senta e vai estudar. Decore um versículo por dia, coloca lá um versículo por dia, eu vou decorar. E medite na palavra de Deus. Isso vai te ajudar a crescer cada dia mais. Estão conseguindo entender? Estou falando rápido demais, estou apanhando um pouquinho aqui, que essa letra do notebook é pequenininha. Queridos, essa na verdade a nossa primeira aula. É essa aula que eu tinha para trazer hoje. Eu não sei ainda, eu acho que não está dando nem 20 minutos, ela é um pouquinho mais extensa, me perdoe, porque eu tive que fazer a introdução, porque nós tivemos que falar um pouquinho sobre o discipulado, sobre a importância desse curso. As outras vão ser pequenininhas. Então hoje é essa, acompanha o arquivo que eu mandei aí no grupo aí, ó, abra ele, acompanha esse arquivo, vai lendo junto, acompanha no teu caderno, que é um conselho como eu aprendo muito, rabiscando. Se você vê qualquer coisa que eu vou fazer de serviço diferente, ele vai ter rascunho. Porque isso ajuda com que nós guardamos mais a palavra de Deus. A Bíblia que eu estudo, eu grifo ela, eu anoto nela. Então, não perca isso não. Não perca de verdade esse hábito de você guardar essas instruções aqui. E ó, amanhã tem mais um pouquinho da palavra. Então, por semana nós vamos estudar uma lição, só que essa vai abranger algumas coisinhas a mais. Então, eu não quero dar todo num dia para ser uma aula de 1 hora. Então, que seja aí 20 minutos agora, amanhã 10 minutos, depois da manhã mais 10 minutos, e em 2, 3 dias a gente conclui a lição. Aí nós vamos ter uma semana para isso. Eu vou ficar postando bastante coisa no grupo. Então, acompanha. Eu vou colocar lá no grupo quem já assistiu a lição. Vou esperar que metade aí assista, me dê um feedback para que eu continue. Espero que você goste. E ó, já vai mandando para mim lá no particular se tá bom, se não tá bom, se eu tô falando rápido, se tá alto, se tá baixo. Eu não sei se tá entendendo as dúvidas, porque nós vamos entrar em Trindade. Trindade
é complicado para entender isso. Então nós não podemos cair em ventos de doutrinas estranhas. Amém? Vamos orar para encerrar isso daqui? Senhor, obrigado por esta aula, obrigado por esta pessoa que está aqui, Senhor, que nós possamos aprender cada dia mais. Não deixe elas desanimar, não deixe o diabo impedir o conhecimento de cada um, mas que nós possamos, ó Pai, no Teu nome crescer em graça e conhecimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.